Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma semana, não é mesmo? Espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo da semana passada. E vamos lá, mãos à obra! Na aula passada, a tia Gisele solicitou que vocês recortassem as cartinhas lá das páginas 211 a 219. E lá nós temos a escrita cuneiforme. Essa solicitação foi feita para que vocês possam se divertir aí um pouquinho com a família. Seria em sala, né? Mas vocês vão aproveitar esse tempinho aí com a família. E como vocês vão fazer? Vão escolher, né? Vai ser em dupla. Um dos jogadores vai dobrar as cartinhas, onde vai ficar aparente somente a parte dos símbolos. Você vai pensar em uma palavra, formar essa palavra e o jogador oponente terá que descobrir que palavra é essa. Depois vocês trocam, o outro jogador é que vai colocar as cartinhas em símbolos, pensar em uma palavra e vocês terão que descobrir que palavra é essa. E ganha quem fizer mais pontos. Pode ser uma sequência de 10 palavras. Aproveitem, viu? Então, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Agora, na página 41, nós estamos percebendo que os sumérios, além da escrita, também inventaram a roda, lá no ano 3000, por volta do ano 3000 a.C. Antes disso, os seres humanos precisavam fazer um grande esforço físico para suas atividades, para adquirir aquilo que eles queriam, né? Temos aí também algumas especificações. No ano 6000 a.C., houve o surgimento do trenó, que foi uma das primeiras soluções primitivas para o transporte de cargas. Mais tarde, eles desenvolveram a técnica da rolagem, onde rolos de madeira facilitavam o arrasto da carga, mas ainda exigia muito esforço deles. Eles também começaram a utilizar os travóis, deixando de usar a própria força física para usar os animais como força de tração. Temos aí o exemplo de um animal puxando, eles colocavam travas, né, amarradas neles, e a carga vinha, né, sendo arrastada pelo chão pela força do animal. Enfim, no ano 3000 a.C., os sumérios inventaram a roda. Grande invenção que facilita a nossa vida até hoje, não é mesmo? Na página 41 ainda, grifem aqui, ó, a primeira linha do primeiro parágrafo. E circulem as imagens ou escrevam só do lado como importante, cada uma delas, ok? Também no ano de 3000 a.C., outro povo se desenvolveu na Mesopotâmia, os Amoritas. Eles fundaram a cidade-estado da Babilônia e, após conquistarem muitas cidades e aumentar o seu poder, eles criaram o Império Babilônico e, por isso, ficaram conhecidos como os babilônicos. Durante o governo do rei Hammurabi, entre 1728 e 1686 a.C., foi criado um dos primeiros conjuntos de leis da história, chamado de Código de Hammurabi, que visava, sobretudo, unificar o império em leis comuns aos povos babilônicos. Grifem deste parágrafo até a primeira linha do primeiro parágrafo. Esse código compreende em um conjunto de leis registradas em escrita cuneiforme, com uma série de regras ligadas a trabalho, relações familiares, propriedades, crimes e etc. E essa foi uma grande invenção dos babilônicos também, porque eles antigamente passavam as leis somente oralmente. E isso, né, poderia sim se deixar de registrar alguma informação, a pessoa não compreender bem aquilo que estava querendo ser transmitido, e com a escrita, né, o registro da escrita cuneiforme,
essas leis puderam ser passadas mais formalmente, de povos a povos, de pessoas para pessoas. Vejam aí na página 42 ainda, o detalhe do Código de Hammurabi, que foi gravado em uma grande coluna de pedra para que fosse exposto no templo de Deus Sol, do Deus Sol. Temos aqui, ó, um registro nítido desse Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é o primeiro código de leis registrado por escrito na história. Grifem esta frase. Apesar de hoje em dia as leis serem bastante diferentes, os babilônicos, eles inovaram, porque eles foram os primeiros a perceber a importância dela estar registrada por escrito. E como leis são parte da organização política de qualquer sociedade, nós temos aqui, ó, o trecho de uma lei que faz parte de um estatuto bastante importante na vida de vocês. Todos são importantes na vida dos seres humanos, mas esse daqui fala exatamente do período que vocês vivem. Trata-se da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 1 dessa lei diz: esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Página 43, artigo 2 ainda da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz: considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 anos e 18 anos de idade. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes por lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Temos logo abaixo aí disponível o link onde foi colhida essas informações, a fonte. Vocês podem acessar este endereço eletrônico para terem maiores conhecimentos da lei. Agora um tempinho para que vocês possam responder das alternativas A a C na página 43. Letra A. Com base nas leituras dos artigos, essa lei busca garantir direitos a quais grupos sociais. Letra B. Por que essa lei é importante para a sociedade brasileira? E letra C. Seria possível essa lei ser apenas ditada pelas pessoas, da mesma forma como era na Babilônia antes do Código de Hammurabi? Pensem um pouquinho, reflitam, se necessário, busquem as informações aí no texto novamente e vocês terão aí um tempinho para poder responder. Portanto, pausem o vídeo. E essa lei, na alternativa A, busca garantir os direitos às crianças e aos adolescentes. Letra B, a resposta é pessoal, mas espero que vocês tenham descrito a importância desta lei na vida deste grupo, que vocês também fazem parte. Já na letra C, também é uma resposta pessoal, mas que vocês tenham também mencionado aí a importância de estar registrado para que não haja interpretações diversas, assim, porque se for passando, né, oralmente, acabam acrescentando ou deixando de passar alguma informação.
Página 44. Temos como título Monumentos e Conhecimentos do Egito Antigo. O Egito Antigo era composto por várias comunidades agrícolas chamadas nomos, que eram lideradas por um chefe local denominado nomarcas. Grifem toda essa primeira frase, do início do parágrafo até nomarca. Guerras e disputas entre os nomos do sul e os nomos do norte resultaram na organização dessas nomos, em dois grandes reinos, com o objetivo de tornarem-se mais fortes. E foi o Alto Egito ao sul e Baixo Egito ao norte. Para governar esses reinos, alguns nomarcas foram elevados à condição de reis. No entanto, nem a formação desses reinos diminuíram as disputas, até que por volta do ano de 3100 a.C., um comandante do Alto Egito, chamado Menés, juntou os dois reinos e instituiu uma única monarquia, ou seja, circulem aí esse parágrafo, uma única lei, um único governo. Tem aí a imagem da placa cerimonial chamada Paleta de Narmer, que representa a unificação do Alto e Baixo Egito, cerca de 3100 a.C. Com a unificação desses reinos, Menés, que também era chamado Narmer, Escorpião, tornou-se o primeiro faraó do Egito. Grifem esta frase, do início do parágrafo até o ponto. Além do poder ao faraó para governar, também foram atribuídos poderes divinos, como garantir a fertilidade da terra, a cheia do rio Nilo e a fartura nas colheitas. Esse poder era hereditário, ou seja, era transmitido apenas para outro membro da família, geralmente para o filho mais velho. A maior parte da população do Egito Antigo era formada por trabalhadores que prestavam serviços nas pedreiras, minas, pirâmides, oficinas artesanais e nos campos agrícolas. Porém, ainda tinha que pagar impostos ao faraó com o que produziam, na forma de produtos como cereal, linho, gado, entre outros. Além disso, havia na sociedade egípcia também um grande número de pessoas escravizadas que realizavam a maior parte dos trabalhos nas minas, pedreiras, terras reais e templos. Os faraós buscaram legitimar seus poderes por meio de obras públicas, como a construção de estátuas para homenagear a si próprios, e das pirâmides, que viriam a ser seus próprios túmulos. Por serem construções grandiosas com o objetivo de corporificar a ideia da eternidade dos faraós, os egípcios desenvolveram técnicas de arquitetura com o uso de enormes blocos de pedras projetadas para durar muito tempo. Grifem este segundo parágrafo aí, ó, da página 45. Grifem todo este parágrafo. Observem que tudo isso era para que eles tivessem resultados em interesse próprio deles, os faraós. Eles não se importavam muito com a condição dos seus súditos, dos servos, né? Ou dos escravos, daqueles menos favorecidos. Eles só queriam saber do bem-estar deles mesmos. Vejam aí a imagem do templo de Abu Simbel, no Egito, construído em 1284 a.C., a mando do faraó Ramsés II. Possui 4 estátuas de 22 metros de altura, todas representando o mesmo faraó.
Outro conhecimento desenvolvido diz respeito a noções de geometria, visto que para formar as pirâmides, arquitetos e construtores egípcios calculavam o tamanho de cada bloco de pedra a fim de garantir medidas muito próximas de cada lado delas. Grifem todo este parágrafo logo abaixo da imagem. Como exemplo destas construções, podemos citar a pirâmide de Quéops, que é a maior de todas as construções egípcias. Ela levou cerca de 20 anos para ser construída e contou com o trabalho de mais de 100.000 pessoas. Sua altura equivale a um prédio de 50 andares e seus 230 metros de comprimento equivalem a 6 campos de futebol. Enorme, hein? Vejam aí a imagem. Está a pirâmide de Quéops, construída por volta de 2560 a.C. Na página 46 diz: Você sabia? Além das noções de geometria para construir as pirâmides, os egípcios criaram um método para medir os terrenos. Esse método deu origem à noção de fração. Isso aconteceu há mais de 4.000 anos. Conta-se que um faraó chamado Sesostris repartiu a terra que ficava às margens do rio Nilo. Para isso, funcionários do faraó fizeram marcações no terreno, dividindo-o entre os agricultores do Egito. Como nessa época não havia unidades de medidas nem instrumentos apropriados para isso, eles usavam cordas para fazer a medição dos terrenos. Além de ter um tamanho que representava uma medida ao todo, cada corda continha uma série de nós que a dividiam em 12 espaços iguais. Cada espaço representava uma parte da medida do total. Servem a imagem aí representativa. Os funcionários do faraó que se encarregavam de medir os terrenos eram chamados de esticadores de cordas. Nas épocas de cheias, o rio Nilo inundava os terrenos e quando as águas baixavam, as marcações desapareciam. Então, novamente os funcionários tinham que marcar o terreno usando as cordas com os nós para chegarem à medida antes registrada. O problema é que as cordas esgarçavam e a medida registrada antes da cheia do rio Nilo variava. Foi então que os egípcios criaram o número fracionário. E o que significa esgarçar, tia? Significa rasgar. Elas rasgavam ao longo do tempo as cordas. A página 47, aí eu vou dar um tempinho maior, deixar para corrigir na próxima aula, pois vocês vão precisar providenciar um pedaço de barbante, alguma coisa que vocês possam utilizar aí como medida, escolher um espaço da casa de vocês e fazer a medida, assim como faziam eles lá na época do Egito Antigo. Vocês agora serão os esticadores de cordas. Vocês vão responder na letra A. Local escolhido para a medição. Pede da escola, né? Nós faríamos lá, mas local da sua casa escolhido para medição. Letra B. O método da medição com a corda apresentou um tamanho exato ou houve sobra ou falta de corda durante o processo? Explique com suas palavras, ambas respostas pessoais, letra A e letra B. Letra C. Como os egípcios resolveram os problemas desse método? Como é que eles faziam para resolver tudo isso? Depois que eles viram que depois da cheia do rio Nilo, que eles viam que teriam que fazer a medição novamente e que as cordas já estavam bastante gastas, teriam que produzir tudo, o que foi que eles fizeram? Essa daí nós temos aí no final da página 46. Uma dica, vocês podem fazer essa atividade e outras também e compartilharem lá na página oficial da escola. Seria bastante interessante a gente poder ter essa visão de como está sendo desenvolvido esse trabalho. Página 48.
Outra área do conhecimento que os egípcios desenvolveram foi a da medicina. Isso foi possível em razão da prática da mumificação, procedimento que tinha por objetivo manter o corpo em bom estado após a morte. Grifem todo esse primeiro parágrafo. Todo o primeiro parágrafo, grifem. No processo de mumificação, utilizava-se água, óleos aromáticos e essências para banhar e perfumar o corpo. Também eram utilizados diversos sais que o preservariam por mais tempo. Os órgãos internos eram reservados em um tipo de vasilha, chamado de canopus, e, em geral, apenas o coração era mantido no corpo, pois os egípcios acreditavam que esse órgão representava a força vital de uma pessoa. Feito isso, reservava-se o corpo durante aproximadamente 60 dias e, após esse período, ele era enrolado em faixas de linho e colocado no sarcófago. Esse processo era comumente aplicado aos faraós mortos, pois os egípcios acreditavam na vida após a morte dos faraós e, em razão disso, os corpos deveriam ser preservados. Temos aí a exemplificação de um sarcófago. Após o processo de mumificação dos corpos, os corpos eram depositados em sarcófagos, um tipo de urna funerária. Já o túmulo era a própria pirâmide. Para praticar a mumificação, os egípcios desenvolveram noções de anatomia, pois aprenderam a identificar, por exemplo, os diferentes órgãos do corpo e suas funções. Esse conhecimento os ajudou a desenvolver métodos de ortopedia e até de cirurgias. Isso sem contar a prática do uso de faixas, ataduras e talas para tratar ferimentos. Grifem todo este parágrafo. Página 49, uma democracia muito antiga. Durante a antiguidade na Grécia, desenvolveu-se a polis, um conjunto de cidades-estado que se caracterizava por serem independentes e possuírem diferentes sistemas de governo. Grifem este parágrafo. Foi na cidade de Atenas que surgiu um dos modelos políticos mais importantes da história, a democracia. Grifem também nesse segundo parágrafo essa primeira linha. O que é democracia, tia? É um sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio das eleições periódicas. Apesar de a democracia grega da antiguidade permitir que apenas os homens nascidos em Atenas pudessem participar das decisões políticas, foram os gregos que criaram a ideia da cidadania, ou seja, a ideia de que os membros da população pudessem participar de decisões políticas do lugar onde viviam, recebendo o nome de cidadãos. E é esse tipo de modelo que é utilizado aqui no nosso Brasil, no nosso país. Os cidadãos de Atenas atuavam em diversas formas, seja por meio do debate sobre filosofia, religião, ciência, arte, seja por qualquer outro assunto que fosse de interesse público. É importante destacar que a cidadania em Atenas não se estendia às mulheres, pessoas escravizadas e aos estrangeiros, que eram excluídos da participação política. No nosso país, o modelo político é democrático, mas aqui todos, além de terem o direito, após os 18 anos, devem exercer os seus deveres eleitorais, tanto homens quanto mulheres. A participação dos cidadãos em Atenas acontecia nas assembleias. Por isso, convocava-se um número ímpar de cidadãos para não haver empate. Para os atenienses, quanto mais cidadãos participassem das assembleias, mais as decisões seriam justas.
Você sabia? Na antiguidade, até os dias atuais, a democracia passou por diferentes transformações, pois ampliou a cidadania a todas as pessoas da sociedade. Isso significa que todos têm o direito de participar da política. Além disso, a escravidão não é mais aceita, sendo considerada um crime contra a humanidade. Por isso, a atual democracia recebe um nome diferente da democracia da Grécia Antiga. Ela é chamada de democracia moderna. Página 50. Para ser um cidadão ateniense, também era preciso ter conhecimento e só seria possível adquiri-lo por meio da cultura e da educação. Por isso, na medida em que a democracia se consolidava em Atenas, os gregos adotaram o teatro como uma vivência importante, onde apreciavam encenações de acontecimentos políticos e históricos, além da vida comunitária. Essas encenações eram realizadas ao ar livre e os atores usavam máscaras que simbolizavam expressões como as de alegria e tristeza. Os principais gêneros encenados eram a comédia e a tragédia. Observem aí a imagem de máscaras usadas no teatro grego, representando a alegria e a tristeza. Outra contribuição dos gregos foi em relação à arte. Em busca de aproximar suas obras da realidade, os artistas gregos usavam muitos conhecimentos, dentre eles o da anatomia, que é a área da ciência que estuda o corpo humano. Dessa forma, é possível observar em suas obras detalhes como veias, nervos e músculos humanos. Observem aí uma escultura feitas de pedra ou bronze. As estátuas gregas caracterizavam-se pelas formas expressivas dos rostos, da anatomia e das vestimentas. Como dever de casa, vocês terão das páginas 51 a 53. Página 51. Os atenienses da Grécia antiga valorizavam a cultura e a educação como formas de preparar os cidadãos para participar da vida pública. Atualmente, em nossa sociedade, ser cidadão é ser capaz de melhorar o mundo, e para se formar cidadão, também se faz necessário ter acesso à cultura e à educação. Portanto, observe as imagens a seguir e crie uma legenda para cada uma delas, justificando quão importantes são as situações retratadas para a formação de cidadãos. Nós temos aqui uma criança lendo, acesso às informações, e aqui a arte, a musicalização. Página 52, você é o historiador. Os gregos desenvolveram uma estética característica na arquitetura, que vai desde os cálculos utilizados para as estruturas até a forma e a disposição das colunas. A arquitetura grega ainda influencia inúmeras construções pelo mundo. Será que no Brasil podemos encontrar construções inspiradas na arquitetura grega? Observe as imagens. A primeira imagem mostra as ruínas do Partenon, em Atenas, na Grécia. Sua construção foi iniciada em 447 a.C. e concluída em 432 a.C. É um templo dedicado à deusa Atena. Já na próxima imagem, nós temos a sede da Universidade Federal do Paraná, localizada na cidade de Curitiba, Paraná. O prédio foi inaugurado em 1915. É considerado atualmente um prédio histórico. Olhem a semelhança, observem a semelhança, um lá na Grécia e o outro aqui no Brasil. Página 53, letra A. Descreva o Partenon. Letra B. Descreva a sede da Universidade Federal do Paraná. Letra C. Com que finalidade foi construído o Partenon? E o prédio da Universidade Federal do Paraná? Letra D.
quais influências da arquitetura grega podemos identificar no prédio brasileiro. Boa atividade, fiquem com Deus, beijinho no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!